Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Preço da arroba do boi gordo chega a R$ 171,50, a mais alta cotação da história na Bolsa de Valores do Brasil. Estados Unidos e China vão retomar negociações comerciais em Washington na próxima semana. Nesta edição, você vai ver os impactos previstos para o mercado agrícola. Discussão sobre o fim da Lei Candir preocupa produtores rurais que afirmam não ter condições de arcar com mais impostos. Plantio de arroz atinge 32,3% da área estimada no Rio Grande do Sul e registra o ritmo mais rápido de semeadura dos últimos 2 anos. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O preço da arroba do boi gordo na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, chegou a R$ 171,50 no contrato de janeiro de 2020. Segundo a Radar Investimentos, esse é o mais alto valor já visto para uma arroba na história. Para ilustrar melhor essa evolução dos preços, a gente separou um gráfico. Vejam comigo aqui na tela que em julho, quando o contrato de janeiro foi aberto na B3, a arroba estava cotada a R$ 164,41. Aí o preço oscilou positivo e negativamente neste período até ganhar força em setembro e chegar a R$ 171,50, que foi o fechamento desta quinta-feira, que representa uma alta de 4,3% neste período desde a abertura do contrato de janeiro de 2020 na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Vamos entender que sinais estão aí neste mercado com a análise do Leandro Bovo, da Radar Investimentos. Boa tarde, Bovo, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. É sempre um prazer falar com vocês aí, para todo mundo do Canal Rural. Obrigada pra gente também, é um prazer tê-lo conosco. E diga pra gente quais são os fatores que impulsionam o preço da arroba. Na verdade, são alguns fatores que acabaram impactando o mercado, principalmente para 2020, né? Um deles que a gente tem que ter em mente é que houve a revisão, a atualização da metodologia do indicador pela Bolsa. Então, o mercado entende que com essa revisão, a realidade de preços do indicador à vista em São Paulo deve ficar mais aderente ao mercado físico. Mas esse é só o pano de fundo, né? A realidade é que o fundamento de mercado indica para altas mais fortes ao longo de 2020, né? A gente tem o principal driver por trás disso, são as exportações, né? Que vieram muito bem em 2019 até o momento, e a expectativa com a abertura de mais plantas China, né, que já foi acertada, é que esse volume aumente ainda mais, principalmente por conta da demanda da China. E aí, além disso, você tem uma expectativa com uma possível reversão do ciclo pecuário com a diminuição do abate de fêmeas e a reposição muito cara, né, que é uma realidade de todo mundo que está atuando no mercado atualmente, reclamando demais do preço da reposição. Então o mercado imagina que o preço da arroba para frente vai ter que ser um pouco mais alto para poder remunerar essa reposição caríssima que a gente está enfrentando agora, né? Agora a gente está falando de mercado futuro, mercado da Bolsa, 171,50, maior patamar da história, referência aí do janeiro de 2020. Quanto deste cenário de alta de preços já está presente também no mercado físico e diante desses custos mais altos, o produtor, o pecuarista, ele está conseguindo ter lucro na atividade? Olha, o mercado vem em alta já praticamente desde agosto. O mercado físico vem subindo a passos lentos ainda, né? Uma alta moderada, mas é um ambiente firme e de alta constante. Então, você pega a curva de preço da Bolsa, indica justamente isso, né? Só para você ter uma ideia, outubro está ao redor de 62,50, novembro já vai para 65, dezembro 67,50 e janeiro 71, como vocês colocaram aí, né? Então, a expectativa do mercado é de uma alta consistente, não explosiva, mas uma alta consistente ao longo dos próximos meses. Esse momento é um momento muito importante para a pecuária, é importante fazer conta, porque é nesse momento que acontece o perigo, né, de você entrar na reposição cara, contando com um preço muito mais alto para frente, e esse preço não se concretizar, né? Então, muitas vezes, esse número de 171 para
para maio, ou 171 para janeiro, ou 176, 177 para outubro de 2020, que é o que a Bolsa está indicando agora, muitas vezes ele não é uma alta suficiente frente ao aumento do custo de produção por conta da reposição, né? Então a recomendação é fazer conta e, se o preço estiver adequado, fazer pelo menos um seguro de preço mínimo, né, para evitar uma surpresa desagradável, dado que nós vamos enfrentar esse ano de 2020 com estoque caro, né? Essa é a realidade do produtor no momento. Agora, Bovo, claro que a reposição já está com um patamar de preço mais alto, que significa custos mais elevados, de acordo com a sua análise. A expectativa é de que a arroba esteja valendo mais, conforme a gente observa na sinalização da Bolsa de Valores aqui do Brasil. O ponto é, o que pode dar errado para este sinal de preço mais alto lá na frente, na arroba, não se confirmar? A concorrência com a Argentina, por exemplo, que está abocanhando parte desse mercado, é um fator que preocupa? Eu acho que o mercado está olhando, está muito focado, o mercado futuro está muito focado do lado da produção, né, do lado da oferta, que a oferta tende a ser menor, né, para o ano que vem, o que se traduziria em preços mais altos. O que o mercado talvez não esteja olhando muito próximo é a questão da demanda, porque no mercado interno, esses novos patamares de preço da arroba ainda vai ser um teste no mercado interno, se o mercado interno brasileiro vai ter condições de absorver essa alta de preço. A gente não pode esquecer que a gente ainda tem 12 milhões de desempregados e a economia, apesar de estar com sinais claros de que está caminhando melhor, ainda está no início da recuperação. Então, uma coisa que me preocupa, que pode ser um fator que limite altas maiores para 2020, é justamente a demanda do mercado interno. No caso do mercado externo, a Argentina está fornecendo praticamente quase que 80% das exportações dela está indo para a China. Então eles já estão mais ou menos no limite de produção, de modo que qualquer demanda adicional da China tende a ser atendida pelo Brasil através da habilitação de novas plantas, porque hoje as plantas que estão habilitadas estão praticamente trabalhando full time para a China, né? Perfeito, ou seja, já estamos contando com o mercado de exportações aquecido, mas precisamos de uma recuperação mais sustentada na economia brasileira para dar fôlego no mercado interno e manter este cenário positivo para a arroba, conforme a gente está vendo hoje na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Dado esse cenário, aí sim a pecuária pode começar 2020 com o pé direito. É isso que você trouxe para a gente? Exatamente, você resumiu muito bem. A gente está olhando pelo lado da oferta, é bastante confortável dizer que a gente tem uma tendência de preços mais altos. A gente só precisa ver o teste desses preços mais altos ao chegarem no atacado e no varejo do mercado interno, qual vai ser a absorção da carne no mercado interno diante desses novos preços. Para janeiro é um pouco preocupante esse fator, principalmente do mercado interno, porque tradicionalmente é um mês de férias escolares, é um mês de muito fraco consumo interno, né? Pagamento de tributos, enfim, a descapitalização do consumidor acontece mais forte em janeiro, por isso que preocupa um pouco esse fator. A taxa de desemprego dos Estados Unidos caiu para 3,5% em setembro e é o menor nível registrado desde dezembro de 1969. Mesmo assim, o dólar bateu mínimas hoje, com expectativa de um novo corte na taxa de juros, já que os dados de criação de empregos e dados de salário médio por hora em setembro nos Estados Unidos vieram piores do que era esperado pelo mercado. Em setembro, a economia americana criou 136 mil empregos, abaixo da previsão dos analistas, que era de 150 mil. Bom, o economista Roberto Troster analisou estes dados da economia norte-americana e prevê que o cenário atual indica novas quedas para o dólar. A expectativa do Troster é que a gente encerre o ano de 2019 com o dólar valendo R$ 3,70. Para onde vai o dólar? Essa é a grande preocupação do setor agrícola hoje. Com preços de commodities lá fora mais ou menos estabilizado, com a inflação baixa aqui, o dólar é o grande determinante da rentabilidade dos empreendimentos agrícolas. A trajetória do dólar, na média, é para baixo. A trajetória do dólar depende de 3 fatores. O primeiro, o que acontece no resto do mundo. A expectativa de uma desaceleração da economia americana e taxas de juros mais baixas lá faz com que o dólar se desvalorize
no resto do mundo, com todas as moedas, inclusive com o real. O segundo motivo é o que acontece aqui dentro, no mercado financeiro. Basicamente, volatilidade política, né, nervosismo, que está diminuindo, apesar das dificuldades, bateção de cabeças comum no começo de mandato está desaparecendo, as coisas estão se acomodando e os horizontes políticos estão se alargando. Então, nesse sentido, a tendência também é um dólar mais barato, e foi esse o fator mais importante para explicar a alta recente. E o terceiro fator, o que acontece no setor não financeiro, exportações, menos importações, investimentos. Esse terceiro fator também é para baixo. Existe um conceito que se chama necessidade de financiamento externo, que é investimento direto externo no Brasil, menos o saldo de transações correntes. Números redondos, o saldo de transações correntes está abaixo de 2% e o investimento direto externo está um pouco inferior a 4%. Um menos outro dá 2% do PIB. Quer dizer, esse é o volume de dólares que entra mais do que sai. Quando a oferta é maior que a demanda, o preço cai. Então, a tendência do dólar é razoável esperar um dólar perto de 3,70 no final do ano, todavia com volatilidade, dependendo um pouquinho do que acontece em Brasília. Mas se Brasília ficar calmo, o dólar a 3,70. E os Estados Unidos e a China vão retomar negociações comerciais em nível ministerial em Washington, lá nos Estados Unidos, na semana que vem. O representante do comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, vai se encontrar com o vice-premier chinês Liu He em 10 de outubro. Estas vão ser as primeiras negociações em nível ministerial desde os encontros mantidos em Xangai em julho. O mercado especula que os dois lados devem discutir um acordo temporário na área de comércio de bens agrícolas. Algumas autoridades linha dura do governo Trump, no entanto, querem que seja feito um acordo mais abrangente, também cobrindo as supostas violações chinesas aos direitos de propriedade intelectual. Ontem, o Departamento de Agricultura americano anunciou exportações de 2.080.000 toneladas de soja da safra 2019-20, já descontados os cancelamentos na semana encerrada em 26 de setembro. Somente a China comprou 1.560.000 toneladas do total. O USDA disse ainda que exportadores relataram outras vendas de 252.000 toneladas de soja para a China, com entrega prevista para o ano comercial 2019-20. Com isso, as vendas para o país asiático confirmados esta semana totalizam 716.000 toneladas. As compras chinesas são vistas como um gesto de boa vontade antes da nova rodada de negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Vamos à análise do dia com Enio Fernandes, da Terra Agronegócios. Boa tarde, Enio. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kevin. Sempre um prazer falar com você. Igualmente. Enio, vamos começar então com a análise sobre o mercado climático e também sobre a guerra comercial. Como esses dois fatos estão impactando o mercado de soja e milho? Bom, primeiro o clima no Brasil, né, essas chuvas deram uma expectativa melhor para o produtor e ele começou a plantar, principalmente no Cerrado. Agora, Kelly, os mapas são muito preocupantes. Se der essa chuva e realmente já fizer estiagem um pouco mais prolongada, o mercado vai ficar um pouco atento ao que está acontecendo aqui. Os olhos já estão virando para a América do Sul. Nos Estados Unidos, South Dakota, North Dakota, realmente não são regiões que impactam bastante. Agora, se essa frente fria causar danos no coração do Corn Belt, Illinois, Iowa, aí sim, aí a gente pode ver o mercado mais audacioso nas altas. Agora, sobre a guerra comercial, Kevin, a China ela é muito estratégica, né? Ela está comprando soja dos Estados Unidos, na nossa visão, não com boa vontade, porque ela precisa comprar soja dos Estados Unidos. Algum acordo, na visão nossa, pode até sair, mas vai ser muito restrito a bens produtos agrícolas e um acordo amplo e restrito que aborde essa área de tecnologia, nós realmente não acreditamos. Essa discussão vai continuar, na nossa visão a China puxa essa discussão até a entrada da safra brasileira e aí sim ela volta a endurecer e essa relação fica mais tensa no ano eleitoral nos Estados Unidos.
Muito importante as duas ponderações que você faz para costurar a análise sobre o futuro da guerra comercial. Primeiro, que é muito bem lembrado, 2020 é ano de disputa eleitoral nos Estados Unidos. Donald Trump apresenta-se, na maioria das vezes, como um favorito, puxado pela condição econômica do momento dos Estados Unidos, mas parte da base eleitoral de Donald Trump é também o produtor rural, que está vivendo uma situação financeira difícil por causa da ausência da China nesse mercado. Isso, na sua avaliação, pode gerar um acordo momentâneo. Trump pensando nas eleições de 2020, China pensando na necessidade de abastecimento imediato? Sim, mas tem um ponto aqui. Tem uma especulação, e eu quero deixar isso extremamente claro, que é só uma especulação. O Donald Trump, hoje, ele deve comunicar um pacote na área de biocombustíveis, tanto de biodiesel como de etanol nos Estados Unidos. Isso já vem sendo especulado para o mercado há quase 3 semanas. Se não for nessa semana, todo mundo acredita que seja hoje, no final do dia. Se não for hoje, Kevin, vai começar na semana que vem essa especulação. De novo, é uma especulação, mas é bom para o ficar atento. Quanto à guerra comercial, você foi precisa. Só que eu só tenho um ponto aqui que eu gostaria de deixar claro. Na minha visão, eleitoralmente, o Trump vai ser mais duro ainda com a China. Ele vai passar uma imagem de força com a China. E o meio oeste americano, o produtor do meio oeste americano, mesmo nessa situação muito difícil que ele está passando financeiramente, ele apoia muito o Donald Trump. Então, e essa postura mais dura que eu acho que ele vai ter no ano de 2020 reforça esse apoio. Por incrível que pareça, o sentimento de nacionalidade lá é muito forte. Não, faz todo o sentido a sua análise, e aí tem um outro elemento que você também trouxe, que é a expectativa de que o governo dos Estados Unidos lance programas adicionais, a exemplo dessa expectativa que você disse em relação a biodiesel, para ajudar na manutenção de uma demanda caso haja um endurecimento da guerra comercial no ano de 2020, que é um ano eleitoral. Para o nosso público, para o produtor brasileiro, isso significa o quê em termos de preço pago em real por saca de soja? Se realmente, e aí eu ponho um se enorme, entre aspas, né, se realmente isso acontecer, se o mercado de etanol lá crescer, tem menos etanol vindo para o Brasil, vão mandar 1 bilhão de litros para cá, isso melhora para o produtor de cana-de-açúcar aqui. No caso, também, se o milho sobe nos Estados Unidos, ele também puxa soja. As duas culturas competem por área. Se esse pacote realmente sair, nós teremos melhoras nas cotações de Chicago. Mas qual que é a nossa preocupação? Essa conversa começou há 2 semanas atrás, a nível muito fechado, ela cresceu, o Donald Trump até afirmou que ia fazer esse pacote, mas ele está adiando constantemente isso. Não sei qual é a estratégia desse posicionamento, mas o mercado espera hoje, no máximo semana que vem, ele apresentar um novo pacote de etanol e biocombustível. Não é um novo pacote, é um estímulo a mais do que já existe lá. Agora, Enio, para amarrar todos os pontos da nossa conversa, a impressão que me deu é que você é altista para preço de soja nesse momento, levando em consideração possíveis problemas climáticos para a implantação da safra na América do Sul, o risco de uma geada eventualmente atingir uma ou outra área produtora dos Estados Unidos e, terceiro, pode haver uma trégua comercial, mas olhando para o cenário de disputa eleitoral em 2020, a sua crença é que vai haver um endurecimento dessa relação Estados Unidos e China, o que pode beneficiar o Brasil. Ou seja, é melhor esperar para negociar a soja, porque o preço pode subir mais? Hoje, falando especificamente dessa sexta-feira, eu teria um certo cuidado. Outro ponto, muitos produtores já venderam 30%, 40%, 50% da sua soja. Eu teria sim um cuidado de vender. Hoje eu teria calma, até porque nós estamos vendo o dólar dar uma retraída forte nessa manhã, né? Então, quando eu olho todo esse cenário de uma possível geada, dessa possível comunicação que nós vamos ter de biodiesel, e ainda a gente tem que lembrar que nós vamos ter o supply demand do USDA agora, o relatório de oferta e demanda mundial. Eu teria uma ponderação nessa sexta-feira e colocaria muita, mas muita atenção na próxima semana.
A próxima semana vai ser extremamente importante para a formação do preço da soja e do milho no mercado mundial. O plantio do arroz aqui da safra 19/20 atingiu 32,3% da área estimada no Rio Grande do Sul e registrou o ritmo mais acelerado dos últimos 2 anos, segundo o levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz. Neste mesmo período da safra anterior, 9,7% da área tinha sido semeada. Para este ano, o IRGA estima que o estado plante quase 950 mil hectares de arroz, o que representa uma redução de 3,85% na comparação com a safra anterior. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.